A paz do Senhor, igreja, tudo bem com vocês? Pamela aqui falando do canal Desafio da Restauração. Nosso primeiro testemunho que eu vou contar aqui para vocês, de uma irmã que mandou para mim, ela prefere não se identificar, e aí ela escreveu e enviou para mim o testemunho dela. Então eu vou contar aqui para vocês, espero que edifique a vida de vocês, amém? Hoje estou aqui para contar um pouquinho do que eu vivi em meu casamento ano passado. Eu e meu esposo estamos juntos há 11 anos. Foram 6 anos de namoro e faremos 5 anos de casados este ano com a graça de Deus. Vivemos momentos maravilhosos juntos, mas nem tudo é um conto de fadas nessa vida. Ano passado passamos por uma crise no casamento. O meu esposo sempre foi atencioso, amoroso, carinhoso e sempre me tratou como uma princesa. Porém, o ano passado as coisas já não fluíram tanto como ele sempre foi comigo. O meu esposo saiu do seu antigo trabalho na pandemia, onde trabalhou 9 anos, e entrou em uma empresa onde se deixou levar por influências, pessoas, festas, bares. Ele já não estava mais tão presente no mundo espiritual, ou seja, na igreja, em relação a Deus, e foi aonde foi dando brecha. E nós sabemos que as coisas não acontecem do dia para a noite. Ele já não estava sendo mais ele, mas até então eu não sabia tanto, não percebia. Ele me traiu com uma pessoa no local de trabalho. Meu esposo viveu no pecado aproximadamente uns 8 a 9 meses, quase um ano. E eu, sem saber de nada, comecei a ter dores de cabeça constantes, que não passavam nem com remédios, porque eu estava em Cristo Jesus, e ele não. O meu esposo começou a ficar perturbado, mas estava no pecado e não enxergava. Ele começou a ver algumas sombras, a acordar várias vezes de madrugada e chegou a ter a impressão que iria morrer. Ou seja, ele já estava tendo visão do espírito da morte. Mas nada disso ele enxergava no pecado. E eu, sem saber, quando meu esposo saía para trabalhar, eu me sentia mal. E quando ele saía para jogar bola, eu me sentia mal. Em janeiro deste ano, eu descobri a traição através de uma mensagem no celular. E a minha reação no momento foi, claro, um sentimento de muita angústia. Parecia que alguém tinha enfiado uma faca em meu peito. Só quem passa sabe do que estou falando, mas no momento Deus estava comigo, que apesar de tudo eu fui capaz de conseguir conversar com meu marido e lhe dizer que o perdoaria, se ele estivesse disposto a mudar e a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele optou em tentar. Ele terminou com outra mulher por telefone mesmo, trocou o número de celular, e-mail, WhatsApp e todos os meios eletrônicos. E neste tempo ele já havia saído dessa empresa. Ele mesmo pediu para sair, porque ele não sabia no momento, mas Deus já sabia do que estava por vir. E eu descobri. E daí em diante não foi fácil para mim aguentar essa barra, a angústia, o medo, a vontade de chorar o tempo todo. Mas eu sei que apesar de todo o caos, Deus estava comigo, me dando forças para lutar pelo meu casamento. Nós já frequentávamos a igreja, mas o meu marido estava afastado do caminho do Senhor. A primeira ida à igreja, após todo acontecido, meu marido chorou muito, pediu perdão. Começamos a participar de um curso específico para casais. Neste curso aprendemos muito. O meu marido deixou Deus trabalhar. Eu chorava muito, muitas dúvidas, medo, insegurança. Mas nós deixamos Deus agir, e quando Deus age, a vitória é certa. Aos pouquinhos eu consegui caminhar. Já não chorava mais tanto. Já não se sentia tão angustiada. Eu fui percebendo que este erro que ele cometeu realmente foi porque deu brecha e que estava muito arrependido. Fui capaz de perdoá-lo e deixei Deus me mostrar se realmente ele havia mudado.
E sim, ele mudou. O meu marido de antes voltou a enxergar. Tirou as escamas dos olhos e voltou a ser ele. Uma pessoa alegre. Realmente ele havia mudado. Companheiro, coisas que ele havia perdido no caminho quando estava no pecado. Por isso que o inimigo faz ele te mostrar o caminho mais fácil e gostoso. Mas não é nada disso. Depois ele rouba sua paz, o seu jeito de ser, até o seu jeito de andar. E se você não tem alguém ou não consegue sair, ele te leva para o abismo, para o fundo do poço. Eu acordava praticamente todas as noites de madrugada pensando, lembrando a situação, como meu marido pôde fazer isso. Quando acordava eu ia orar, falava muito com Deus, para Deus me dar paz no coração, se realmente meu marido não estava mais me traindo. A confiança, uma vez quebrada, é muito complicado de voltar a confiar na pessoa novamente. Porém, através de muitas orações, pensamentos ruins vinham à minha mente, mas eu sempre acreditava que Deus era maior do que tudo aquilo que eu estava passando. Até hoje tem momentos que vêm algumas coisas na minha mente de como eu pude ser tão ingênua de não perceber o tempo que meu marido passava no trabalho, fora de casa. Eu confiei, né? E isso, quando acontece, parece que realmente alguém tinha me enfiado uma faca no peito. Mas eu amo muito meu marido e gosto de ter família. Quando tudo aconteceu, nós sentamos e conversamos, colocamos na balança aquilo que mais pesava. Nós dois tivemos mais momentos bons nestes 11 anos do que ruins. Conquistamos coisas financeiramente, passeamos, nos amamos muito. Então eu perdoei meu marido, porque ele é um bom homem. Sempre foi. Nunca gostou de uma vida bagunçada quando namorávamos, mas infelizmente ele se perdeu no pecado quando deu brecha. Nós lemos livro juntos que se chama Casamento Blindado. Fizemos o curso e a cada dia que vinha as coisas na minha mente ou aquela angústia, Deus me provava ao contrário, de que meu marido realmente estava ali e não mais no pecado. Até hoje, como traição é um impacto muito forte na vida de quem passa por ela, eu às vezes lembro de algumas coisas, vem na cabeça, o meu marido chegando mais tarde do trabalho, indo trabalhar aos finais de semana, o dia todo praticamente, mas eu continuo pedindo a Deus para me trazer paz. É o que eu peço em minhas orações, paz, que eu não aceito uma vida de mentiras dentro do meu lar. Foi o que pedi enquanto passava pelo deserto também, que se meu esposo está sendo fiel e correto comigo, Deus me traga paz. E é impressionante o agir de Deus quando me vem essa situação na mente. Ao mesmo tempo, Deus me mostra o meu marido, vem me fazer carinho, perguntar como estou, e isso logo passa. Eu já não choro mais como chorava antes. Eu creio sim que Deus está comigo o tempo todo e continuamos na luta. Hoje nós oramos juntos todos os dias, no jantar. Hoje o meu marido percebe-se no olhar dele, na risada dentro de casa, o quanto ele estava perdido no pecado. E ele não pôde ter percebido este quase um ano. Mas até as pessoas de fora começaram a perceber e perguntaram se estava tudo bem com meu marido. Porque ele não era assim. E ele sempre foi uma pessoa alegre, carismático, e isso tinha se perdido no pecado. Ele achava que estava feliz, mas na verdade até sua forma de ser estava se perdendo aos poucos. Ele estava arrogante, se achando o máximo, mas graças a Deus nós conseguimos vencer isso. Porque eu não me conformava, porque não é do perfil do meu marido fazer este tipo de coisa. Então, quem está passando ou passou por isso, tenha muita confiança em Deus. Ele é capaz de mudar tudo e fazer tudo novo. E o ser humano é falho, mas no meu caso, eu sentia que meu marido merecia uma nova oportunidade de perdão. Hoje vivemos muito melhor que antes.
Não que eu tenha amnésia do acontecido, mas muitos hábitos mudaram. Hoje nos tratamos com muito mais carinho, respeito, praticamos sexo mais vezes. Então Deus, Ele realmente faz. Peça para Ele, confia nele que Ele faz. Observação. Eu também ouvi conselhos de amigas que passou por isso, que também de amigas cristãs, que não adiantava eu ficar cobrando, falando do assunto o tempo todo para o meu esposo, apontando o dedo e mostrando que ele errou feio comigo. Ele sabe que errou, ele reconheceu a sua falha, e isso só iria afastar meu marido de mim, porque iria chegar um nível que ele não iria aguentar tanta acusação dentro de casa, pois nós não chegamos a nos separar, e aos poucos eu fui vendo que isso não adiantaria nada eu ficar falando o tempo todo para ele, pois o que era para se conversar, nós conversamos sobre tudo o que aconteceu e como aconteceu. Mas agora, com a graça de Deus, hoje nós estamos bem. Hoje eu consigo entender que só o amor de Deus é capaz de mudar, de transformar maldição em bênção. Ainda estamos em processo. Nessa vida estamos em constante aprendizado, mas hoje muito mais unidos do que antes. Hoje criamos hábitos que não tínhamos antes. Hoje o meu marido me abençoa antes de dormir, oramos pelos alimentos. Hoje nos abençoamos o dia um do outro. Ainda temos alguns ajustes para pôr em prática, mas tudo que vivi, eu digo uma coisa a quem está passando ou passou por isso. A promessa de Deus não volta vazia. Então, quando você achar que tudo é o fim, é apenas o começo. Deus, Ele transforma, Ele restaura, como se diz. A confiança, quando ela é quebrada, é como um cristal. Não tem como colar e juntar os miúdos de um vidro. Mas não há nada que Deus não possa fazer de novo e lapidar. Amém. Amém, igreja. Esse é o testemunho aí, o primeiro testemunho que nós recebemos aí do nosso canal. Espero que tenha edificado aí a vida de todos, né? Essa irmã, eu pude acompanhar um pouco mais de perto, né? Esse processo, e realmente ela travou assim, suas lutas ali em sua mente, né? Em oração, buscando ali para que Deus restaurasse o casamento dela, porque tem pessoas que passam deserto dentro de casa, que foi no caso dessa irmã, né? E tem pessoas que passam o deserto que o cônjuge vai embora, né? No caso dela não foi. Deus foi maravilhoso, ela também foi muito sábia em não sair falando para todo mundo, né? E ela realmente ali foi assim, muito usada por Deus ali. O fato dela estar no Senhor ajudou bastante, né? E que seja a bênção do Senhor. Continua seguindo aí nossos aconselhamentos aí no canal. E daqui a pouco é o seu testemunho aí que você pode enviar para nós. Eu vou deixar um e-mail específico aqui do canal para que os testemunhos cheguem, tá bom? E que Deus abençoe vocês aí. Fiquem na paz, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, tá bom? E até a próxima. Deus abençoe.